Olá pessoas, sejam bem-vindas a mais um vídeo. Na nossa última aula sobre C Sharp, eu apresentei as estruturas de repetição. E hoje eu vou te mostrar como escolher a estrutura mais adequada para aplicar num projeto. Mas antes, se você está chegando agora no canal, eu estou fazendo uma série de vídeos ensinando programação básica, saindo do zero, utilizando a linguagem C Sharp. Então já se inscreve se não for inscrito, deixa o seu like se gostar desse vídeo e me segue lá no Instagram, no @aguiardev, e bora para mais um vídeo. Bom pessoal, na nossa última aula de número 12, eu te apresentei as estruturas de repetição, que lembrando aqui eram os laços do while e for. Hoje a gente vai pegar o nosso projeto calculadora. Vou deixar o link aqui no card também na descrição desse vídeo, onde a gente fez uma calculadora e vou te mostrar como decidir qual laço de repetição usar e como que ele pode ser útil no nosso programa. Então bora para o VS Code ver como é que isso é na prática. Bom pessoal, vou dar uma passada rápida aqui, né? Se você quiser saber entender aqui mais no detalhe como é que funciona o nosso projeto calculadora, dá uma olhada lá no vídeo que eu deixei o link. Mas aqui a gente tem as operações básicas de uma calculadora: somar, dividir, multiplicar, e a gente pode também encerrar o programa, escolher uma operação para encerrar o programa. Eu vou executar ele aqui para você ver como que ele está funcionando. Então você repara que quando ele faz a operação, né, ele termina de fazer a operação selecionada, ele apresenta o resultado e simplesmente encerra o nosso programa. Então seria interessante que, ao invés dele encerrar, não seria legal se ele perguntasse de novo qual a operação desejada, se eu quero fazer mais uma operação, ao invés de simplesmente encerrar e eu ter que fazer de novo, né, ter que executar de novo o nosso programa. E aí que entra a estrutura de repetição, que eu vou te mostrar aqui agora como aplicar. E a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o laço que nós vamos aplicar aqui nesse projeto. Então vamos lembrar aqui agora da definição dos laços. Eu expliquei isso na nossa última aula. Então o primeiro laço, que é o do while, ele vai repetir pelo menos uma vez antes de... Ele vai executar o que eu quero que ele execute pelo menos uma vez, independente da condição. Então na próxima ele repete. Eu tenho um laço while que ele não executa, mas ele depende de uma determinada condição. Ele só vai executar enquanto uma condição for verdadeira. E o laço de repetição for, essa estrutura, ela vai repetir quando a gente sabe exatamente a quantidade de vezes que a gente quer que repita. Então assim, analisando essas definições, a gente pode excluir o laço for, a estrutura for, porque eu não sei quantas vezes o usuário vai querer repetir essa operação. Sei lá, ele pode nem querer repetir, ou ele pode querer fazer 10 contas seguidas. Então, não dá para usar o for. Agora sobra para a gente o while e o do while. O do while, ele vai executar pelo menos a primeira vez, né, antes de repetir. Então, independente da condição, ele vai executar o bloco. Só que assim, para mim não é interessante, porque eu tenho a opção de encerrar o programa. Então eu não quero que ele execute uma primeira vez se a condição não for atendida. Então melhor a se usar aqui no nosso caso, no nosso cenário, é o laço while. E é ele que a gente vai aplicar aqui no nosso código. Bom gente, eu vou diminuir um pouco aqui a fonte para você dar uma olhada no todo aqui, no bloco todo que eu quero repetir. Aonde que vai começar a nossa repetição? É o programa, simplesmente o programa inteiro, tá? Então vamos colocar aqui, logo no início, o nosso while. Aqui dentro vai ter a nossa variável, que vai ser a nossa condição. Por enquanto eu não vou colocar nada. Vou jogar aqui embaixo as nossas chaves, né? Isso aqui tudo é o escopo do nosso programa, é o nosso programa inteiro. Eu vou executar o nosso programa simplesmente inteiro, né? Eu vou dar de novo, depois que eu terminar as operações, a operação, eu vou simplesmente exibir novamente o menu e perguntar para ele qual a operação desejada. E aí então eu decido se eu quero fazer uma nova operação ou se eu simplesmente quero encerrar o programa. E agora a gente precisa definir a nossa variável. Vamos definir aqui fora uma variável chamada continuar. Ela é do tipo booleana e ela começa com valor inicializada com valor true. E é ela que a gente vai usar
aqui no nosso laço. Só que da forma como está aqui, eu vou aumentar aqui agora que você já viu o escopo, do jeito que ela está aqui, ela vai repetir para sempre. E essa é a jogada. Eu tenho que ter uma forma de sair do laço, porque senão ele repete infinitamente. E não é o nosso propósito, senão vai ficar preso, o usuário fica preso aqui. Eu tenho a opção de encerrar o programa. Então, em algum momento, eu vou ter que definir essa variável para false, porque quando chegar aqui no nosso while, quando ele verificar a variável e tiver falsa, ele vai sair desse laço. E onde que é o melhor lugar? Dentro desse if, porque nesse if a operação escolhida é a 5, que é a de encerrar o programa. Então aqui a gente vem e define, quando eu falo setar, é de fazer um set em inglês, né? Que é definir um valor. Então aqui eu coloco false. Então quando o laço der a volta, chegar aqui de novo a execução do programa, ele verifica que está falso e encerra o nosso programa. Agora vamos executar ele de novo para ver como é que ficou. Vou escolher de novo a operação, quero somar 2 números. Espera aí que ele cortou um pouquinho aqui, ó. Ele exibe o resultado e aí ele já exibe de novo, bem-vindo à calculadora simples. E já pede para selecionar uma opção de novo. Então você vê que ele já deu o resultado e já exibiu o menu novamente. Isso já resolve o nosso problema de ter que ficar... Isso já resolve o nosso problema de ter que ficar executando de novo o programa. Ele não encerra mais. Isso já é um ponto positivo. Mas dá para ficar melhor. Vamos fazer o seguinte. Não sei, deixa eu fechar isso aqui agora. Não seria legal se ao final do laço ele perguntasse se a gente quer executar uma nova operação antes de ele entrar no laço de novo? Então a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar um if aqui, aonde ele vai verificar também a variável continuar. A gente abre o nosso laço, o nosso escopo aqui, as chaves, né? Que é o que vai ser executado caso a condição seja atendida. E vamos justamente colocar a frase: deseja realizar uma outra operação. E a gente coloca aqui S ou N, sim ou não. Legal. E aqui a gente vai colocar o resultado da resposta dentro da variável resposta. Então a gente captura a entrada do usuário. E então agora a gente faz mais um if para verificar essa variável e ver qual foi a resposta que o usuário colocou. Então ele vai responder com S ou N. Então a gente verifica aqui que se for diferente, deixa eu colocar aqui, se for diferente de sim ou melhor igual a N, que também atende o nosso cenário, eu vou definir o valor da variável continuar para false e vou encerrar o nosso programa. Vou exibir uma mensagem aqui. Deixa eu pensar. Obrigado por usar a calculadora. E encerro o nosso programa. E isso está dentro do nosso laço. Então a gente também define aqui a variável como false para sair quando ele quer encerrar o programa, né? A variável continuar para false. E também aqui embaixo perguntando quando depois que ele fez a operação, se ele quer fazer uma nova. Então vamos ver como é que ficou. Então vamos executar aqui o nosso programa de novo. Espera aí que esse aqui ainda estava em execução. Deixa eu limpar aqui. Ok, vamos executar de novo. Agora, mesma coisa, ele vai exibir o menu. A gente escolhe uma opção, dá 2 números e olha que legal. Agora ele perguntou, deseja realizar outra operação? E aí ele tem S ou N. Vou colocar sim. Ele exibe de novo o programa e as novas operações. Agora, então eu vou colocar outra operação. Quero subtrair 2 números. E aí ele deu o resultado. E agora eu quero encerrar. Então eu vou colocar aqui. Não, eu não quero fazer uma nova operação. Ele exibe a mensagem. Obrigado por usar a calculadora. E encerra o nosso programa.
E o mais importante aqui é definir qual o laço mais adequado para usar no nosso projeto, no nosso cenário. Muito provavelmente você vai conseguir usar praticamente todos os laços, todas as estruturas de repetição. Só que vai ter uma ou outra que é mais adequada, que vai te atender melhor. E é justamente esse o ponto mais importante do vídeo de hoje. Não é só apenas aplicar um laço num projeto, mas entender as características de cada laço para poder escolher o mais adequado. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like se curtir. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!